O mundo de Sadea, um planeta de nível extremamente alto, localizado na linha de frente da invasão abissal. A lenda diz que somente um cavaleiro do santuário acima dos cavaleiros supremos podem realmente resolver a invasão do abismo. Invasão essa feita pelo cavaleiro do outro mundo, o guerreiro mais forte de Sadea, o Lorde do Abismo Thor. O mesmo estava atacando sob o pretexto de ter sido enganado inúmeras vezes nos últimos 300 anos. Então hoje seria o dia da queda do lado humano perante a Thor, mas do outro lado nós tínhamos ninguém mais, ninguém menos do que o Cavaleiro Lendário de Sadia, Zu-Yi. Mesmo ele aparentando estar em grande desvantagem perante o Lorde do Abismo, ele com todas as suas forças cravou sua espada no chão e chamou aos céus. O Lorde do Abismo, por outro lado, não se sentiu intimidado, então aproveitou que o lendário cavaleiro estava abaixado para fazer um ataque com todas as suas forças. No entanto, quem disse que mataria alguém hoje foi o lendário cavaleiro, então rapidamente ele se levantou e cravou sua espada no peito do Lorde do Abismo. A sua convicção e o desejo de proteger a sua terra eram inabaláveis. E só então o Lorde do Abismo percebeu que esse era o lendário Cavaleiro Santo das histórias, mas como isso é possível? Mas agora já é tarde, o cavaleiro usou a sua habilidade Julgamento do Espírito Sagrado. O Cavaleiro do Abismo, tido como o mais forte desse continente, agora estava selado. Mas como isso é possível? Como o Thor, o líder do Abismo, está perdendo? Como um último gesto de fúria, Thor emanava uma aura de trevas, gritando que jamais poderia ser derrotado. E infelizmente, nem o santo lendário herói conseguiu escapar de sua ira. A sua última visão foi as trevas o cobrindo e o olhar sanguinário de Thor para ele. Nesse mesmo dia também foi possível ver dois traços de luz cruzando o céu em direção a algum planeta, e esse foi o desfecho de uma batalha lendária que ocorreu no continente de Sadea. Agora estamos no mundo de Dashia, a cidade da Estrela Azul, considerada de nível baixo. Aqui neste mundo haviam pessoas de todas as formas na rua, até que do nada as pessoas na rua começaram a notar alguém muito diferente do normal na cidade. Eles só podiam ficar chocados com a armadura que esse homem usava, já que mesmo esse mundo tendo diversos estilos, isso daqui era totalmente diferente. E você já deve imaginar do que se trata, né, rapaziada? Sim, a gente está falando do lendário Cavaleiro Santo das Lendas. Nem ele não consegue entender o que está acontecendo, o que o leva rapidamente a se questionar se morreu e aonde está Thor, até que ele decide usar uma habilidade para ver se encontra o Thor. Ele usa as teias da lei, a fonte do poder de todos os mundos. No entanto, ele não consegue mais sentir o Thor. Então será que ele morreu? Mas a maior dúvida dele agora, além de saber se o Thor morreu, é também saber aonde ele está. E a gente já sabe que ele está em Dashia, rapaziada. Pelo que deu a entender, ele era desse mundo chamado Dashia e um dia foi transmigrado para o mundo de Sadea, onde lá ele começou a cumprir as suas obrigações. Mas agora quem diria que ele retornaria para o seu mundo de origem, o mundo de Dashia? A primeira coisa que ele faz é questionar para uma mulher em que ano que eles estão no calendário de Dashia, e a mulher o informa que estão no ano 971, o que de acordo com ele só se passaram 3 anos desde que ele deixou esse mundo. Parece que o tempo em Sadia corre mais rápido do que aqui. E agora, como ele não tem pistas sobre Thor, ele diz que deve retornar para casa e ver o que acontece por lá. Já que ele já viveu nesse mundo antes, ele ainda deve ter um lar, né? Mas nós temos que admitir que realmente, nesse mundo, ele se destaca muito em meio à multidão, né? E isso foi algo que ele sempre sonhou. Ele sempre sonhou em voltar para Dashia. Então ele rapidamente retira suas asas para que pudesse chegar mais rápido, e ao mesmo tempo que ele retira suas asas para fora, ele já recolhe elas de novo. Ele havia esquecido que Dashia é um mundo comum e quase mostrou algo muito surpreendente a meras pessoas normais ali. Quase não, né? Esse maluquinho aqui viu bem o negócio ali. Só ficou muito assim, se acreditava ou não, tá ligado? No fim, ele pensou ser só coisas da cabeça dele mesmo. Mas e agora? Será que o nosso lendário herói deveria pegar um táxi? Mas mesmo que quisesse, ele não tem dinheiro desse mundo para fazer isso. E se ele fosse trocar algo seu por dinheiro, eu acho que isso causaria grandes problemas para ele. Até que ele finalmente tem uma ideia e acaba entrando em uma espécie de joalheria desse mundo. Já vai logo perguntando se eles aceitam um ouro aqui. Quando o gerente escuta a história sobre o ouro, já vem correndo na frente perguntando se ele realmente quer vender ouro, né? E isso aqui é a única coisa que o Prota acha que não chamaria tanta atenção assim nesse mundo, já que é um brinquedinho pra ele. Então ele pergunta pro cara qual que é o valor dessa moeda. O cara, totalmente em pânico, pensa que isso é um trabalho manual, não é algo comum assim. E pede pro cavaleiro se ele pode levar a moeda para verificar os componentes e determinar o valor. E o cara concorda de boa. Aí ele fica lá tomando uns cafezinhos enquanto espera, e enquanto isso, na sala de testes, o maluco meteu a esmerilhadeira, usou o maçarico, mas ele não conseguia trabalhar na moeda, tanto que ele chegou a cogitar se realmente era ouro, e depois de alguns testes ele ficou espantado, já que a tecnologia atual não consegue extrair o ouro com 100% de pureza. Então ele rapidamente desce para a loja dispensando a empregada, e todo felizão diz pro cavaleiro que essa moeda tem 99,99% de ouro puro, e que atualmente eles podem pagar 401
yuans por grama. No caso, como essa moeda tem 101 gramas, daria 40.400 yuans. O cavaleiro ficou lá parado olhando pro cara, e o cara em choque, pensando que se ele souber que é ouro puro, vai impedir um valor muito grande, tá ligado? Aí ele toma um golinho do café e o cara lá, passando mal já. Até que ele fala que parece ser uma boa quantia e que vai querer esse valor todo em dinheiro. É claro que ele mesmo sabia que isso aí não tinha só 99,99% de ouro. Isso é feito de 100% de ouro, algo que só podia ser feito em Sadia. Mas como já dizia o ditado, né? Mais vale 2 passarinhos na mão que meia dúzia voando. Aí o cara fala pra ele assinar um contrato e não sei o que ele assina de boa. O cara até pergunta se ele tem mais alguma moeda assim pra vender, mas ele simplesmente cata a grana da mesa e diz adeus, indo embora bem de boas. O que deixou o gerente meio frustrado, mas ao mesmo tempo ele já liga para o seu superior e corre pra lá porque ele sabe que o seu lucro hoje é muito grande. Já por outro lado, o Prota passou em lojas gastando dinheiro e até criou um cartão, filho. Maluco caiu no bait de criar um cartão de crédito, tá ligado? Mas pelo menos agora ele já está mais visivelmente de acordo com esse mundo, vamos dizer assim. E quem diria que o lendário Cavaleiro Santo não treinaria a perna, rapaziada? O maluco tem os braços mais grossos do que as pernas, mano. Até que do nada ele recebe uma ligação da delegacia, mas tá salvo como tio ali. E meio que o tio dele tá puto porque parece que vão demolir a casa do Prota. E é pra ele voltar logo, e acaba desligando na cara dele ali. Só que do nada começa a tocar o telefone de novo. E dessa vez quando ele atende, parece que é de um centro de cuidados infantil público. E essa pessoa ligou pra falar que o tempo da filha dele, chamada Zubauer, vai acabar. E pergunta se ele quer renovar isso aí. E dessa vez é o Prota quem desliga na cara da pessoa, mano. No caminho pra casa ele até pensa ali que só fazia alguns anos que ele saiu desse mundo, né? E os golpistas ficaram tão armadores assim, pra tá falando sobre filha agora, tá ligado? Tentando dar golpe. E não demorou muito tempo até que ele finalmente chegou em casa. E é claro que, como a casa é dele, ele já foi logo entrando, né? Na verdade, ele iria entrar se a maçaneta não tivesse quebrado. Aí ele já fica meio pistola, libera um pouco de energia na porta. E com um simples toque, ela se despedaça em migalhinhas. Ficou só a maçaneta na mão mesmo, né? Bom, mesmo que a casa esteja aos trapos, ainda é a casa dele. E depois de um tempo andando pela casa, ele finalmente acha algo precioso. E isso é o retrato de sua mãe. Finalmente, este filho retornou para casa. E suas lágrimas começam a cair. Ele sempre teve o desejo de trazer sua mãe de volta. Isso foi o principal motivo que ajudou ele a se manter forte todos esses anos em Sadia. Mas mesmo que ele tenha se tornado paladino santo, ele ainda era incapaz de tocar no rio Styx sem fim, que ficava no vazio. Parece que no final das contas ele foi um filho ruim. Ele vagou por 100 anos em busca de reviver sua mãe, mas não encontrou uma maneira. Será que finalmente chegou a hora dele viver sua vida? Então pra começar ele vai ter que fazer uma faxina nessa casa, né, que já tá caindo aos pedaços. Mas pra quem pensou que um lendário cavaleiro faria uma faxina, está enganado. Ele usa um poder que acaba invocando um cetro mágico no meio da sala. Rapidamente ele joga algumas daquelas moedas, pedindo para que ele limpasse a casa para ele. E como esse é um gênio servo do mundo de Sadia, o seu desejo é uma ordem. Inclusive, antes de sair, ele pede para que o gênio não esqueça de consertar a porta, que a porta é importante. O que deixa o gênio meio desnorteado ali, né? Saindo para o lado de fora da casa, o protagonista sente que algo está errado. Usando a sua magia paladina, a visão espiritual, ele percebe que agora a Estrela Azul também é um mundo transcendente, mas de nível baixo. Um mundo onde algumas pessoas possuem poderes e podem existir bestas também, mas algo está muito estranho. Parece que as teias da lei estão tremendo, e isso não era para acontecer. É como se o próprio mundo estivesse instintivamente repelindo a chegada de seres poderosos. Até que de repente algo chama a atenção do Prota, e é o seu telefone vibrando. Parece que de novo aquele centro de cuidado infantil está tentando entrar em contato com ele. Dessa vez ele resolve ligar para eles para resolver isso de uma vez por todas. E dá pra ver que uma mulher atende o telefone do outro lado, falando para ele vir às 2 da tarde. Claro que o intuito do nosso protagonista é desmascarar esse golpista. No entanto, do outro lado da história, não está me parecendo muito ser um golpe não, hein? Realmente há uma criancinha ali. E inclusive pergunta para a professora quando a sua tia vem, mas a professora só fala que a tia não vai mais vir, mas em compensação, o papai virá. Poderia realmente o papai dessa mocinha ser o lendário Santo Cavaleiro da Terra de Sadia? E do nada cortamos para uma espécie de reunião, quando aquele cara que comprou a moeda chegou lá, e após apresentar o produto, que ele disse ser um tesouro, parece que um dos caras da mesa não gostou muito disso. Só que do nada outra integrante que estava na mesa, uma jovem transcendente desse mundo, começa a usar um poder na moeda, e ela acabou percebendo algo que eu acho que não deveria. Poderia nesse mundo existir um objeto de lei? Rapidamente o cara que parecia ser o comandante da reunião pergunta aonde ele arrumou essa moeda, e agora parece que ele tem uma história para contar, né, rapaziada? Ah, agora ficou bom, né?
Já nós migraremos para a frente da delegacia, onde o nosso Cavaleiro Santo foi ver o seu tio. O velhinho parece ser boa pinta e fica impressionado de ver o seu sobrinho, já que faziam 3 anos que eles não se viam. E o intuito dele ter vindo até ali foi para falar sobre a tal demolição da casa do Prota. Então seu tio volta a trabalhar e parece que ele não gostou muito desse negócio de demolição não, hein? Ao ponto de queimar o documento. Vocês acham que realmente alguém vai demolir a casa do Cavaleiro Santo? Não. E quando o protagonista vai checar as horas, ele percebe que só faltam 10 minutos para ele ver os golpistas lá. Só que parece que o tempo não será um problema para ele. Ele rapidamente cruza os céus até que não consegue acreditar. Realmente existe uma instituição naquele endereço. Será que eles realmente não são golpistas? Ele já chega na recepção dando seu nome, e é claro que eles mandam ele aguardar em uma sala ao lado, e após algum tempo se passar, ele começa a sentir todo o seu sangue flutuar dentro do seu corpo. Poderia ser que ela realmente é a sua filha? Ela tem superpoderes igual a ele? E depois de um tempinho, nós já vemos a sua suposta filha fofinha grudada nele, e ele todo tímido ali, né? A mulher só pede para que ele assine o documento e parece que isso é algo que ele vai fazer. Algum tempo depois, na frente do instituto, a professora está falando para ele que ele precisa entender que, de acordo com as regras, ela precisa esperar o resultado do teste de paternidade antes de liberar ela. E ele diz que tá tudo bem por ele. Mas e aí? Será que ele realmente é o pai da pequenina? O lendário cavaleiro embuchou uma mortal antes de ir para a terra sagrada de Sadeia? Realmente está parecendo que ele quer levar a pequenina para casa, mas primeiro ele tem que resolver a questão da demolição. Rapaziada, deixa um like brabo aí pra nós, que a gente se vê na próxima. Falou!